Fala pessoas, tudo bem? Seja bem-vindo para mais um vídeo do Entre Páginas e Telas, o melhor canal de livros, filmes e séries que você vai achar por aí pela internet. Eu sou o José Pedro e no vídeo de hoje finalmente eu vou falar sobre Cruel Summer, né? Eu tava enrolando para ver a série, depois eu enrolei para terminar de ver a série, mas finalmente eu vi e hoje eu vim trazer aqui para vocês as minhas impressões acerca daquilo que eu achei, se eu gostei, se eu não gostei. Porém, antes de falar sobre a série, eu já gostaria de pedir para você, por favor, se inscrever no canal, deixar o like, ativar o sininho, que é muito importante, e comenta também sugestões, né, de livros, de filmes e de séries que você gostaria de ver aqui no canal, beleza? Tudo isso vai me ajudar bastante. E uma outra coisa que eu também gostaria de falar aqui no começo é que esse vídeo ele vai ter spoilers, né? Na verdade, eu tentei dividir esse vídeo em duas partes. A primeira parte, ela vai ser uma parte mais geral, então eu não vou dar tantos spoilers assim. Já a segunda parte, ela vai ser a parte onde eu realmente vou dar spoilers sobre a série. Então, caso você não tenha terminado de ver a série ainda, vai lá, assiste, depois volta aqui e vê o vídeo. Ou você também pode ver só a primeira parte, né? E depois você vai lá, termina de ver a série, e aí você volta e assiste o resto, beleza? E bem, essa série, Cruel Summer, ela é uma série que foi lançada numa emissora americana, que agora eu esqueci o nome, mas que acabou chegando aqui no Brasil por meio da Amazon Prime. Ela é uma série de 10 episódios, e ao longo dessa série a gente vai acompanhar ali a jornada de duas meninas, né, as duas personagens principais, que é a Jeanette Turner e a Kate Wallace, sendo que a história dessas duas meninas, né, da Jeanette e da Kate, elas vão acabar se entrelaçando e se relacionando, principalmente depois que a Kate ela acaba sendo sequestrada pelo Martin Harris, né, um cara que trabalhava ali na escola onde ela estudava. E apesar de ser considerada uma série teen, essa série ela é uma série que consegue trabalhar muito bem temas mais sérios ao longo dos seus 10 episódios, e ela consegue também trabalhar de forma muito competente todos os mistérios que ela vai jogando pra gente ao decorrer da série, envolvendo tanto a Jeanette, quanto a Kate, quanto os outros personagens que acabam orbitando essas duas personagens principais. E bem, de uma forma geral, né, apesar de algumas coisas terem sido um pouco deixadas de lado, principalmente no fim da série, na minha opinião, como por exemplo a relação do Vincent com aquele outro rapaz que agora me fugiu o nome, ainda assim eu acho que a série ela consegue abordar de maneira muito competente todos os temas que ela se propõe a falar, né, a discutir. E uma outra coisa que também me deixou muito interessado na série, que me deixou com vontade de ver, é justamente a forma como eles conseguem construir os seus personagens de maneira que, por mais que você simpatize com eles, né, você nunca pode confiar 100% em ninguém, sabe? Todo personagem esconde alguma coisa, ninguém é 100% confiável nessa série. E conforme você vai vendo o crescimento deles, você vai vendo como que os segredos que eles guardam vai influenciando não só na vida deles, como na vida dos outros personagens ao seu redor. E bem, agora, como eu já falei aqui a parte mais geral, né, agora eu vou dar mais spoilers sobre a série, então fica aqui o aviso de spoilers. Fica por sua conta assistir o vídeo a partir daqui. Essa série, ela é uma série que vai se passar durante 3 anos, né? Durante 3 épocas distintas. Ela vai começar se passando no ano de 1993, depois você tem ali uma parte da série que se passa em 1994, e você ainda tem uma parte da série que se passa no ano de 1995, sendo que, como eu falei, tudo que vai acabar movimentando, né, a grande problemática da série, ela vai ser iniciada a partir do sequestro da Kate pelo Martin Harris, né, que era um homem que trabalhava ali na escola onde ela estudava. E bem, depois que a Kate ela é sequestrada pelo Martin e passa ali um tempo em cativeiro, ela finalmente é libertada pela polícia, sendo que no momento em que ela sai do cativeiro e que ela é libertada, ela começa a fazer algumas acusações contra a Jeanette, sendo que a principal delas é que, segundo a Kate, a Jeanette sabia que ela estava presa, sabia que ela estava em cativeiro na casa do Martin,
Porém, mesmo sabendo disso, a Jeanette não contou absolutamente nada para ninguém. Você tem toda essa questão da Kate acusando a Jeanette, dizendo que a Jeanette sabia aonde ela estava, sabia que ela estava presa e mesmo assim não disse nada. E do outro lado você tem a Jeanette tentando a todo custo ali provar que ela é inocente, que ela não tem absolutamente nada a ver com o sequestro da Kate. E bem, primeiramente eu acho que essa questão da série, né, de você ter uma série que se passa ao longo de 3 anos, né, 1993, 1994 e 1995, era uma coisa que podia dar muito errado, né, porque geralmente quando você tem séries que se passam em várias épocas, corre o risco de acabar ficando um pouco confuso para quem está assistindo, saber qual cena se passa em qual época, ou qual acontecimento acontece primeiro e etc. Porém, eu acho que essa série ela consegue trabalhar muito bem essa questão das épocas. No começo é um pouquinho confuso mesmo, mas depois, conforme você vai assistindo, você consegue perceber qual cena se passa em qual época. E uma coisa que ajuda muito é a questão da fotografia. No ano de 1995, você consegue perceber que a fotografia da série ela é uma fotografia muito mais cinza, meio desbotada, meio sem cor, enquanto que no ano de 94, por sua vez, você tem ali uma fotografia num tom bem médio, né, de cores, e no ano de 1993, por sua vez, você tem uma fotografia com cores muito vivas, é tudo muito alegre, né? As cores são sempre muito intensas, justamente para mostrar o momento, né, que eles estavam vivendo, porque em 1993 você acompanha as coisas antes do sequestro da Kate, então tudo era feliz, tudo era perfeito, tudo era bom, então a fotografia acaba sendo mais viva, com cores mais intensas. Já em 1994, você tem todo aquele período corresponde ao tempo em que a Kate passou em cativeiro, né? Então você percebe que a intensidade das cores elas caíram um pouco, e quando finalmente você chega em 95, que é quando a Kate acaba sendo libertada do cativeiro e voltando, né, à sua vida normal, você percebe que as cores elas estão cinzas, desbotadas, justamente para mostrar como que a vida daquelas pessoas mudou ao longo do tempo. E bem, uma coisa que eu gostei dessa série é como eles conseguem abordar temas como aliciamento e abuso, né, relacionamentos abusivos. A própria série deixa um aviso logo no começo, né, falando que ela fala sobre relacionamentos abusivos, etc. E a forma como eles conseguem trabalhar a relação da Kate com o Martin Harris, né, o seu sequestrador, é muito interessante, porque num primeiro momento você acha que o Martin ele foi lá e sequestrou a Kate à força. Porém, conforme você vai vendo a série, você percebe que não foi assim. Você percebe que a Kate ela foi para a casa do Martin porque ela quis, e ele só acabou prendendo ela no porão e fazendo ela de refém a partir do momento em que ela tentou acabar com a relação dos dois. Você percebe que a forma como o Martin se aproximou da Kate não foi uma coisa imposta, ele não tentou forçá-la a nada, pelo menos não no primeiro momento. Você percebe que ele foi aos poucos conquistando a Kate, né, conquistando ela. Ele também, obviamente, se aproveitou do fato de que ela era uma menor de idade, né, então ele, como maior, se aproveitou dela como menor, de maneira que quando a Kate percebeu, ela já estava completamente encantada por ele, e aí ela é que tomou a decisão de ir até ele. Então é aquela história bastante batida até, que a gente já viu em muitas outras histórias, que é o cara mais velho, maior de idade, que acaba seduzindo a menininha de menor. E a menininha de menor, né, ela sempre vem com aquele argumento que não, porque eu sou quase adulta, eu tô quase fazendo 18, eu já sei o que eu quero. E aí ela acaba se deixando levar pela lábia desse sujeito, né, desse aliciador, e quando ela percebe, ela já está num relacionamento abusivo, vivendo ali um verdadeiro pesadelo. Aliás, isso me lembrou muito a história de Lolita, né? No caso ali a gente tem o Martin Harris no papel do Humbert Humbert
e a Kate no papel da Lolita. Obviamente tem suas diferenças, mas ainda assim foi uma coisa que me remeteu aí quando assisti a série. E uma outra coisa também que a gente tem que falar em consideração é a Jeanette, né? Porque quando a gente assiste a série, a gente tem uma tendência a simpatizar com a personagem da Jeanette, né? Afinal, ela começa a série lá em 1993 sendo aquela menininha inocente, nerd, com poucos amigos, esnobada. Porém, conforme você vai vendo a transformação da Jeanette, você percebe como que ela vai revelando um outro lado. E isso é muito interessante, porque muitas pessoas acreditam que a Jeanette ela foi mudando. Só que, na verdade, na minha opinião, ela não mudou absolutamente nada. A gente só foi vendo outro lado dela sendo revelado, né? Porque quando você chega em 1994, né, que é o período que a Kate fica em cativeiro, você percebe que a Jeanette de 94 não é a mesma Jeanette de 93, sendo que essa diferença entre elas acontece justamente porque as coisas foram mudando, porém ela em si não mudou. Eu não sei se eu consegui explicar muito bem, mas resumindo, a Jeanette, ela sempre foi aquela personagem obsessiva. Ela não mudou ao longo do tempo. Ela simplesmente foi revelando um outro lado dela que a gente ainda não conhecia. E isso acaba culminando naquela cena que a gente vê no final da série, que é quando ela entra na casa do Martin, ela escuta a Kate pedindo por ajuda e ainda assim ela não ajuda. Ou seja, no momento que eu vi essa cena, eu fiquei, nossa, essa é a Jeanette? E realmente, aquela era a Jeanette. A Jeanette, ela nunca foi uma pessoa confiável, ela sempre foi uma pessoa que queria ser como a Kate, ela tinha essa obsessão e quando ela teve a oportunidade, ela agarrou essa oportunidade. Então, isso é uma coisa muito legal. Eles começam construindo a Jeanette de forma que eles tentam convencer a gente, né, de que ela é inocente, de que ela é uma vítima, só que na verdade ela não é. A Jeanette, ela sempre foi bicho ruim. Ela nunca foi uma menina confiável. E isso é que eu gostei muito na história dela e na trajetória dela. E também vale lembrar aqui de outros personagens, como por exemplo o personagem do Vincent, né? Que foi um personagem que, na minha opinião, ele foi legal ali durante um tempo, só que no fim da série eu achei que eles deixaram o personagem um pouco de lado, sabe? Eu acho que no final eles focaram tanto na história da Jeanette e da Kate que eles acabaram deixando personagens um pouco a par, sabe? E o Vincent é um deles, porque a gente vê ali no final que aquele namorado dele, que de novo me fugiu o nome, você percebe que ele vai até a locadora, ele pede desculpas pro Vincent, mas você não sabe o que aconteceu depois. Você não sabe se eles voltaram a se falar, se não voltaram, você não sabe se o Vincent procurou ele para continuar a conversa, se não voltou, se eles continuaram brigados, enfim, sabe? Então eu acho que fica aí essa pergunta, né? O que aconteceu com o Vincent depois de tudo? E uma outra coisa também que me deixou um pouco incomodado foi a questão ali da irmã da Kate e do irmão da Jeanette, né? Porque a gente percebe que os dois, eles têm um relacionamento, porém, eu acho que a relação deles poderia ter sido um pouco mais explorada, sabe? Eu acho que faltou uma conclusão adequada para eles ali. Até a própria relação da Kate com a irmã, eu acho que faltou uma conclusão. Porque, querendo ou não, a irmã da Kate, né? Ela acabou mentindo ali para ela, né? Foi na melhor das intenções, mas mentiu. Então, o que é que aconteceu depois, sabe? Será que a Kate, ela perdoou ela? Será que não? O que foi que a Kate fez em relação à irmã, né? Então, eu acho que faltou a série responder isso. Mas é aquela coisa, né? São coisas que a série poderia ter respondido, não coisas que ela deveria ter respondido. Então, o fato da série não ter respondido essas questões não diminui tudo aquilo que eles fizeram. E bem,
essa foi a minha impressão acerca da série. Ela já teve uma segunda temporada confirmada, não sabemos ainda se essa segunda temporada vai ser uma continuação da primeira ou se vai ser uma série antológica, tipo American Horror Story, né, que tem várias histórias por temporada. Mas eu particularmente gostaria que fosse uma antologia. Eu não acho que essa primeira temporada abre espaço para uma segunda. Eu acho que eles conseguiram amarrar muito bem todas as questões que eles propuseram nessa primeira temporada. Mas vamos ver aí, né? Vamos ver o que é que eles aguardam, né? O que é que nos aguarda, na verdade, para essa segunda temporada. Eu espero que vocês tenham gostado. Já aproveita, dá uma olhadinha nos outros vídeos do canal também, que são todos muito bons. Um abraço e até o próximo vídeo.